Olá, turma! Iniciamos mais um dia e que o próprio Senhor aí esteja sempre conosco. Ele vai sempre à frente, né? E está sempre conosco. Nunca nos deixa, nunca nos abandona. Que nós não tenhamos medo e nunca desanimemos. Deuteronômio. Pessoal, em história iremos dar continuidade à unidade sobre o trabalho na colônia. Falaremos sobre a vida e trabalho nas minas, com a descoberta aí do ouro e as cidades mineradoras. Peguem o material de vocês e vamos lá. A descoberta do ouro. Desde que chegaram ao Brasil, os colonos portugueses sonharam em encontrar aí ouro e muitas pedras preciosas. Por volta de 1693, os bandeirantes paulistas encontraram ouro nas proximidades do rio, no Rio das Velhas, que hoje é a atual Minas Gerais. A descoberta do ouro logo acabou atraindo muitos aventureiros aí vindos de diversas regiões da colônia, também lá de Lisboa. Lisboa fica onde? Portugal. E os paulistas, que haviam descoberto as minas de ouro, queriam ser os únicos a explorar as riquezas. As pessoas que vinham de outras regiões da colônia, eles chamavam essas pessoas de emboabas, né? Então, as pessoas vindas de outras regiões da colônia eram chamadas de emboabas. E os emboabas não aceitavam esse controle dos paulistas. Acabou ocorrendo o quê? A Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709, que acabou terminando com a derrota aí dos paulistas. Temos aqui, vocês podem acompanhar pelo material de vocês, esse mapa da área de mineração do Brasil colônia, século XVIII. E aqui na legenda já diz, né, a área de mineração, as capitais, né, e as vilas e cidades que existiam na época. No século XVIII, você consegue observar aí várias minas, né, várias delas foram descobertas aí nos estados que nós veremos a seguir. Os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Os povos indígenas que viviam naqueles lugares eram constantemente atacados pelos colonos, que estavam em busca do ouro, né? Em Minas Gerais, ainda no século XVIII, também foram encontradas várias minas e diamantes também, não só ouro. E no período colonial, o método de extração do ouro mais comum, que mais eles buscavam lá e garimpavam, era o ouro de aluvião. O ouro de aluvião era encontrado aí nos rios e nas margens, né, desses rios. E estava sempre misturado a várias pedrinhas, misturada a areia, a argila. Para separar o ouro, os garimpeiros usavam um instrumento chamado bateia, que é uma vasilha grande, né, feita de madeira, para eles poderem separar os pedacinhos de ouro da areia e da argila. Fazer a separação entre esses três aí. Essa atividade que eles faziam de separar esses pedacinhos chamava-se faiscar. Então eles faiscavam para poder fazer essa separação. Passavam grande parte do tempo na água, muitos passavam na água. Esse trabalho era muito pesado, então era realizado pelos escravos nesse período colonial. Eles passavam muito tempo na água, né? E o ouro era extraído aí não só no ouro de aluvião, mas também existia a extração do ouro de lavras, que era outro ouro, né, que eles extraíam. Como que era? Era o trabalho diretamente nas minas, e para isso era necessário uma quantidade muito grande de escravos, ferramentas, animais. Utilizava-se muito mais equipamento, né, do que a atividade de faiscar lá nos rios. Por isso, quem tinha mina, quem possuía, né, as minas, que podia explorar essas minas, eram as pessoas mais ricas. Por quê? Porque eles tinham todo o poderio, né, todo esse poder de comprar os escravos, as ferramentas, os animais, para poder manter aí a extração.
Claro que esse sonho de enriquecer atraiu muitas pessoas para a região, né? Como foi atraído muitas pessoas, para poder controlar essa exploração aí do ouro, a coroa portuguesa dividiu esses locais, essas áreas e da mineração, onde tinha os pontos, né, de ouro e outras pedras preciosas. Então, a coroa portuguesa dividiu essas áreas, chamando essas áreas de datas. Só eram distribuídas apenas para as pessoas que tivessem escravos, né? A coroa também, para poder controlar, a coroa criou impostos. Um desses impostos, chamado aqui, ó, quinto, esse imposto quinto, ele era um imposto de 20% que a corte portuguesa cobrava sobre o ouro e prata e diamantes e tudo que fosse extraído do solo brasileiro no período colonial. Aí a corte cobrava um imposto chamado quinto, era esses 20% aí. Também a corte cria pedágios nas pontes, nas estradas, que eram os caminhos por onde passavam com esses carregamentos de ouro. Então, por onde passavam esses carregamentos de ouro, a corte criou os pedágios para cobrar a sua parte, né? Essas estradas ligavam aí as regiões de Minas ao porto de Rio de Janeiro, que era por onde o ouro era embarcado em navios para a Europa. Muitas, né, das cidades se formaram por causa dessa exploração do ouro. No começo, muitos mineradores que vinham de fora moravam próximas às datas. Datas eram, acabei de explicar, datas eram o quê? Áreas onde existiam as minerações. Então, muitos desses mineradores moravam próximo. Só alguns desses locais acabaram dando origem a pequenos povoados chamados arraiais. E aí, com o crescimento da atividade mineradora, né, cada vez mais, um arraial podia se transformar numa vila depois, uma vila. E quando a população aumentava e essa população aumentava, crescia, né, por conta da grande quantidade de ouro que vinha, né, que era extraída, que tinha naquela região. Aí a coroa portuguesa mandava o quê? Um representante para poder controlar aquela área e garantir lá a arrecadação dos impostos. Essa região, quando chegava esse representante do rei de Portugal, essa vila acabava se tornando uma cidade. Aqui temos a imagem de uma cidade antiga, também período colonial. Ouro Preto, antiga Vila Rica. Essa cidade é uma cidade histórica de Ouro Preto. Ela teve origem aí no arraial do Padre Faria, fundado em 1698, tá? Pelo bandeirante Antônio Dias de Oliveira e pelo Padre João Faria Fealho. Como aumentou muito a atividade mineradora e foi crescendo a população dos arraiais, em 1711 o governador criou diversas vilas. Aqui um exemplo, a Vila Rica de Ouro Preto, cidade de Ouro Preto hoje, e a vila do Ribeirão do Carmo, que hoje é cidade mariana. Então criou aí estas vilas. Por volta de 1720, essa Vila Rica tornou-se o quê? A capital da capitania das Minas Gerais. Só no século XIX ela passa a se chamar aí Ouro Preto. E em 1938 foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cidade de Ouro Preto. Foi tombada. Em 1981 ela recebe o título de Patrimônio Cultural Mundial da Unesco. Essa praça que vocês estão vendo é a Praça Tiradentes com o Museu da Inconfidência, tá? Ao centro tem o Museu da Inconfidência. E ela é uma construção aí de 1785, por volta disso, né? É um centro histórico da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Vários grupos que viviam, né, nas cidades coloniais aí buscavam
encontrar ouro, né, e se instalarem em próximos de algumas minas. Mas havia também alguns trabalhadores que viviam nas cidades e desempenharam várias atividades diferentes. Você pode observar que nas cidades existiam vários órgãos de administração colonial, as igrejas, as casas e comércios, oficinas de carpinteiros, de oleiros e ferreiros. Oleiros seriam o quê? Os trabalhadores que trabalham com os tijolos ou peças de barro, cerâmica. E ferreiros, trabalham com ferro. Então, vamos observar aqui a imagem. Essa ilustração mostra alguns grupos que viviam nas cidades coloniais da região das Minas. Que nós temos, os escravizados constituíam a maior parte da população. Eles faziam um trabalho pesado na exploração do ouro e no dia a dia das cidades. Os grupos mais ricos eram formados por mineradores, fazendeiros e funcionários da coroa, que eram encarregados da arrecadação do imposto, dos impostos todos. Havia também diferentes prestadores de serviços, os que eu falei agora, carpinteiro, ferreiro, e trabalhadores livres e pobres. Esses não tinham condições de explorar o ouro, não, nas minas. Eles viviam pela cidade, buscando aí algum tipo de trabalho. Então, era organizado dessa maneira aí. Vocês farão a atividade de vocês. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!